Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live, esperando o pessoal entrar. Olá! Lua finalmente apareceu no nosso Instagram. Estou aqui. Vamos lá, vamos esperar a doutora Mona Lisa. Aproveita e desabilita os comentários lá. Mas eu acho que se eu desabilitar os comentários agora, eu não consigo ver ela solicitando para entrar. Olha, já tem gente comentando. Agora, finalmente, eu sei quem é Luana Lago. Pronto, Mona Lisa já apareceu aqui para mim. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Deixa eu desabilitar os comentários, tá, gente? Para ficar melhor da gente visualizar, tá? Lua, você consegue me dar um help? Como é que eu tiro esses comentários? Embaixo você tem a opção numa setinha, numa interrogação. Desativar comentários. Pronto, conseguimos. Então vamos lá, estamos começando a live do Eu Atendo. Nosso tema é relação legal entre médico e paciente. Vocês já me conhecem, eu sou Marina Lurdelo, eu sou secretária e gestora, sou formada em comunicação, mas já administradora há muito tempo, e MBA em gestão de serviços de saúde. Agora eu vou deixar as nossas convidadas, não, né? Luana parece convidada, mas ela é idealizadora e está o tempo inteiro nesse projeto aqui. Mas vamos deixar a Luana se apresentar e depois a nossa convidada especial, doutora Mona Lisa. Oi, gente, boa noite. Eu sou Luana. Já atuo com a área de comunicação em saúde há mais de 7 anos, né? Sou especialista em marketing pela USP e atualmente eu faço uma pós-graduação em experiência do paciente no Hospital Albert Einstein. Então, essa é uma área que eu me dedico e que eu gosto bastante. E foi por isso que apareceu minha parceria com Marina nesse projeto do Eu Atendo. E para estrear a nossa primeira live, nada melhor do que começar com Mona Lisa, que é uma super profissional e uma amiga muito querida também. Boa noite, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite. É sempre muito bom, né, para estar dividindo uma live com mulheres, né? E mulheres maravilhosas. E é uma honra, eu venho atuando em direito médico desde 2015. Já tenho pós-graduação, me formei na UEFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana. E já venho atuando em defesa médica há algum tempo. Então, vamos tentar aí, né, tirar essas dúvidas. Acho que vai ser uma live bem bacana. Vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro tema, né? Lua, você vai ajudar a gente a conduzir? O tema mais polêmico de todos, retorno médico. Então, Marina, traz para a gente quais são as principais dúvidas que aparecem sobre isso, você que está aí na linha de frente do atendimento. Retorno foi o que a gente mais recebeu de mensagem na caixinha de perguntas. E eu, como uma boa secretária, também vou fazer as minhas perguntas, né, para a Mona Lisa. Então, vamos lá, Mona Lisa. Finalmente, retorno é ou não é obrigatório? Então, vamos lá. Não existe, na verdade, um direito absoluto ao retorno, né? Vamos desmistificar isso. Não existe esse retorno absoluto, não existe esse dever absoluto com relação ao retorno. O que o médico, né, falando de maneira muito prática, né, para poder... Porque às vezes a gente fala sobre o código de ética, mas na prática, como é que funciona? A consulta envolve várias etapas, né? Eu já falei até sobre isso no Instagram. Anamnese, exames físicos, exames complementares, tratamento diagnóstico. Então, assim, quando o médico recebe o paciente e consegue concluir, fechar o diagnóstico na primeira consulta,
Esse paciente querendo retornar, o médico pode cobrar novos honorários. Não tem problema nenhum nisso. O retorno aí seria uma cortesia da clínica, uma cortesia do médico. Não havendo, não fechando esse diagnóstico, tendo ainda alguns exames para serem feitos, complementar, aí sim o médico marca, né, o retorno. Não existe também assim um prazo específico para esse retorno, tá? A gente teria que utilizar aí da razoabilidade, até mesmo do bom senso, porque existe um tempinho para poder o paciente fazer os exames e sair o resultado, mas também o paciente não pode aparecer 2 meses, 3 meses depois solicitando esse retorno. Então, não há esse dever absoluto de retorno, mas existe, caso não seja fechado o diagnóstico na primeira consulta, há essa necessidade, acho que a palavra melhor é essa necessidade do paciente retornar. Pronto. Você acabou até falando um pouco a respeito de uma coisa que eu já ia te perguntar, se diante da necessidade de complementar a consulta, né, como você falou, a gente já entendeu que não é obrigatório, se já tiver fechado todo aquele circuito ali dentro daquele primeiro momento. Mas precisando, né, desse segundo momento, eu ia te fazer a pergunta. A gente pode estabelecer, então, um prazo? O que a gente mais vê, né, geralmente é um prazo de 30 dias. Então, existe uma coisa fixa a respeito deste prazo? Não existe. Não tem um prazo determinado, mas assim, já é tão usual, né, estabelecer esse prazo em 30 dias que todo mundo faz isso. Então, depende muito da política da clínica. Mas, assim, eu oriento os meus clientes a utilizarem um prazo de 30 dias, porque é um prazo razoável. É tão bom para o médico, porque não fica também um lapso temporal muito grande para o paciente retornar, e também dá tempo do paciente providenciar o que o médico solicitou. Então, eu acho que 30 dias é um tempo ok. E o combinado não sai caro, né? Se a gente estabelece isso internamente na clínica, sempre informar para o paciente para ele já ficar atento a essa questão do retorno. Uma coisa bacana, Marina, é sempre falar isso para o paciente no roteiro do atendimento, né? Então, quando você já explica a questão da consulta, o tempo do retorno, para que já fique ali estabelecido, né? Exatamente, nos textinhos de WhatsApp, na hora da ligação, o combinado não sai caro e a gente sempre se prevenindo, né? Avisando antes. E falando um pouquinho agora sobre confidencialidade, né? A gente vê que há algumas mudanças na questão de proteção de dados, principalmente após a aprovação da LGPD. E uma dúvida muito comum é entender como que a gente garante a segurança dos dados do paciente no atendimento de saúde. Mona, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Certo. A lei da LGPD foi do ano passado, né? 2020, e realmente muitas clínicas têm que se adequar a isso, e está fazendo isso, ainda bem. E existe, de fato, ainda um pouco de dificuldade das clínicas se adequarem ao programa correto para poder fazer essa mudança. Por exemplo, migrar, um prontuário de físico para digital. Então, como a gente está falando aqui de um sigilo médico-paciente que é absoluto, né? Assim, absoluto tem algumas exceçõezinhas, mas ainda impera muito esse sigilo médico-paciente. Então, tem que ter muito cuidado com relação aos documentos. Então, todo programa que for implementado na clínica tem que passar pelo ICP Brasil, né, que garante aí o sigilo, a proteção desses dados, para não ter nenhum tipo de vazamento. Hoje a gente sabe que alguns médicos ainda utilizam a plataforma do WhatsApp, e é muito frágil a plataforma do WhatsApp, então não é recomendado. Então é bom adequar, né, fazer essas adequações certinhas com o LGPD para não ter um problema futuro. Não, nem para a clínica e nem para o médico como pessoa física. Uma coisa interessante é que com a pandemia e a chegada da telemedicina, eu acho que isso veio ainda mais necessário por vários motivos. Aí vem uma dúvida, inclusive, que eu vou te fazer agora. Primeiro, muitas vezes o uso do WhatsApp, agora eu nem considero no momento da consulta, mas no momento da marcação e do envio de informações para o paciente ou do paciente para a clínica.
muitas vezes o paciente já vai enviando uma porção de exames, uma porção de dados. Então, eu queria que você orientasse melhor a gente como a gente pode fazer para se proteger disso, para ter um respaldo, né, dessa troca de informações e falar também uma dúvida que apareceu aqui nas nossas perguntas. Como é o acesso ao prontuário médico? Esse acesso pode ser feito pela secretária? Então, eu tenho na verdade, eu fiz duas perguntas, né? A primeira é como a gente deve se proteger nessa questão da troca de dados na recepção referente à teleconsulta, já que não há um contato presencial, e também o acesso ao prontuário do paciente. Ele pode ser feito pela secretária para auxiliar já nessas informações que a gente recebe? Como que funciona? Olha, veja, com relação ao paciente, acho que foi essa a sua pergunta, o paciente encaminhar dados e documentos pelo WhatsApp para a clínica, não é isso? Isso, como a carteira do convênio, carteira de identidade. Sim. O ideal, veja, seria nesse programa, né, nessa implementação da LGPD, ter um campo em que o próprio paciente iria anexar os seus dados. Isso não passaria, essa informação não passaria pelo WhatsApp. O paciente pode até enviar por não saber, e no mesmo momento vai ter ali uma secretária, um atendimento, que vai instruir para que mande, aí vai mandar para o acesso, esse paciente vai fazer o cadastro, vai anexar todos os seus documentos. A gente sabe que isso é um pouco dificultoso para algum público específico, né? Algumas pessoas não têm um pouco de facilidade em lidar com esse tipo de mecanismo, né? Assim, Tecnologia, né? Exato. Então, às vezes manda mesmo para o WhatsApp, e aí o que acontece? Aí o secretariado, e aí você vai saber falar muito melhor do que eu, tem que tentar driblar um pouco isso. Ou pedir, então, se for uma pessoa que não sabe mexer em nada de tecnologia, pede para levar o documento físico, então, na clínica, mas evitar ao máximo que essas informações estejam no WhatsApp. Por se tratar de uma plataforma não oficial, então, se vazar qualquer coisa ali, a clínica e o médico não estão cobertos. Uhum. E também para a própria segurança do paciente, que a gente também, né, isso é o mais importante. Então, a segurança do médico e do paciente tem que estar em primeiro lugar. Então, mandar pelo WhatsApp não é legal. Tá? Tem que ser evitado o máximo. Mona, só completando uma dúvida, a outra dúvida de Marina, era a questão se há um termo de confidencialidade que a secretária assina por ela ter acesso a esses dados do paciente, mesmo que sejam os dados básicos, né? Como e às vezes até sem querer também, né? Sim, eu sempre oriento no caso, os funcionários, né? Eles assinarem um termo de confidencialidade, sim, porque eles estão ali o tempo todo com dados de todos os pacientes. Então, às vezes, pode ter uma falha, existe isso, e tem que ter o cuidado, o mesmo cuidado que o médico tem com os dados do paciente, no caso prontuário, né, que é de acesso exclusivo médico-paciente. O corpo clínico e os funcionários de um hospital compõem uma unidade só. Então, às vezes, eles podem acaba tendo acesso a informações pessoais do paciente. Às vezes, é o mesmo prontuário. Por exemplo, o paciente quer buscar uma cópia desse prontuário, vai pegar na recepção. Então, em algum momento, secretário, recepcionista, vai estar tendo acesso àqueles dados do paciente. Então, esse termo de confidencialidade dá uma segurança tanto para o funcionário quanto para o médico. E havendo esse vazamento de informação, havendo essa negligência do funcionário, essa falta de cuidado, inclusive o funcionário pode ser, né, até dispensado por justa causa. Então, eu sempre oriento a secretária, os funcionários como um todo, assinarem esse termo de confidencialidade. Bacana, importante esse alerta aí, né? Mona, a gente sabe que há uma mudança atual, né, nesse cenário de relação entre médico e paciente, né, com incremento de WhatsApp, rede social. E uma coisa que eu vejo muito, como eu atuo mais na parte de comunicação, é paciente tentando tirar dúvida com o médico pela rede social. Seja no direct, seja naquele comentário do post. Como que o médico pode proceder, né? Qual é a recomendação?
Tem bastante. Às vezes a consulta acontece no próprio post, né? É, Tem lá, o médico faz uma postagem bacana, uma postagem dentro de todos os limites éticos. Aí o paciente pergunta, faz uma consulta, abre os comentários, e o médico às vezes acaba até respondendo. Não tem problema responder. Você só não pode traçar um diagnóstico na postagem, nem no direct, porque a medicina, né, é pautada também no contato. Claro que a gente tem hoje a telemedicina, mas é uma outra coisa, né? Tem toda uma elaboração de fazer uma consulta. Não é um Instagram, não é um WhatsApp, não é um direct que vai ser o local apropriado para isso. Porque, por exemplo, uma pessoa entra em contato com o médico, fala da situação que está passando, e o médico vai e vamos lá exagerar, prescreve ali. Ele está vinculando. Então, se esse paciente tiver qualquer problema, o que é que vai acontecer? Pode ser responsabilizado o médico. Então, isso tem que ser evitado de toda forma. Se o paciente também entrar em contato pelo WhatsApp, enviar perguntas ali. Dá uma chegadinha aqui no consultório, vamos marcar uma consulta, vou ver a agenda, vou ver o horário, mas jamais fazer nenhum tipo de consulta, fazer nenhum tipo de prescrição por sistemas e redes não oficiais. eu vou aproveitar esse gancho aí e vou puxar para o meu lado, porque no WhatsApp da clínica, às vezes, pessoa, não vou nem dizer que é paciente, que ainda não é paciente, né? Às vezes entram em contato algumas pessoas já meio que fazendo uma consulta ali, já falando, já manda até exame, às vezes, manda informação, manda sintoma, manda tudo. Então, assim, acho que diante dessa explicação, né, que você deu, se o médico já não deve fazer, imagine a secretária, né, que não é da área de saúde de fato. Então, assim, o que eu consigo tirar disso aí é que até chegando essa mensagem no WhatsApp da secretária, acho que até a gente já pode se posicionar ali sem necessariamente levar isso para o médico, mas já falando, já se posicionando, olha, esse não é o canal adequado, não é um canal formal para a gente trazer. O senhor gostaria de agendar uma consulta para apresentar esses exames, para falar sobre esses sintomas com o médico, né? E até a gente já resolver aquela questão ali mesmo, não precisa nem levar para o médico aquele projeto de consulta aberta, né? Digamos assim. Uma coisa que a gente sempre comenta é que a secretária ela tem que ter um script de atendimento, né? Para que ela possa entender todas as eventualidades do que pode ocorrer e tenha uma resposta pronta para aquilo e que seja de uma forma educada, né? Que ela explique o porquê que não pode fazer aquele tipo de pergunta, porque esse não é o canal. Então tem que ter uma gentileza nesse trato para que o paciente não fique achando que é má vontade, que o médico faria. Então é importante que tenha esse alinhamento entre o médico e a secretária, como fazer, né, a forma mais correta. A gente sempre consegue dar um jeitinho, né, de educação. Deixa lá um textozinho prontinho, dizendo, olha, não é recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, sugiro que o senhor agende uma consulta, ou até mesmo a depender, eu posso gravar um áudio, né, e fazer um áudio, se essa coisa já foi pelo WhatsApp, para tentar trazer um pouco mais de pessoalidade e dar uma melhorada nisso, né? Mas é bom que a secretária esteja informada a respeito disso aí que a Mona Lisa falou e como o Lua falou, com esse script de atendimento para que a gente já esteja preparado para situações similares a essa. Então, eu acho... Desculpa, vai, Mona. Eu acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem. Porque, assim, essa tratativa com o paciente é de uma valia imensa. Porque, assim, esse cuidado que vocês têm, né, no primeiro contato com o paciente, é onde começa a relação médico-paciente. E muita coisa se resolve com um entrosamento desde o momento em que o paciente pisa na clínica ou no hospital. Então, por isso que eu sempre enalteço bastante o trabalho de vocês, porque o médico, a relação médico-paciente vem desde o momento em que o trabalho de vocês começa. Então, vocês estão ali já preparando aquele terreno todo para que essa relação seja a melhor possível e eles complementam. Então, é um trabalho maravilhoso, realmente. Ah, obrigada, Mona. A gente sempre fala, né, que quando a gente fala em experiência do paciente, é experiência porque é
todos os contatos que o paciente tem, até ele chegar dentro do consultório médico, ele conta no que o paciente está avaliando. Então, esse contato do secretário, da secretária, ele é fundamental, porque muitas vezes, se esse primeiro contato ele não é bem feito, ele não é cuidadoso, o paciente pode nem chegar lá no consultório, né? Então, é muito importante que esteja esse alinhamento mesmo do atendimento, né? Aí pode não adiantar estudar, não investir em clínica, investir em marketing. Nada serve se não chega até o final, né? E já dificulta a relação, pode até prejudicar, inclusive, nas questões legais, quando a comunicação não é facilitada, né? Quando a gente não permite, não cria esse canal de comunicação entre os dois, né? Nós somos o intermediário. Então, a secretária, ela é um elo, né? Entre o médico e o paciente e está completamente relacionado nessa questão da relação legal entre eles. E aí a gente já está falando nessa questão de cenário, né? Rede social, WhatsApp. Eu vejo também, o paciente hoje ele tem mais voz, né? E ele tem mais acesso à informação e a canal de comunicação. Então, hoje, é possível que o paciente possa difamar o médico na rede social, no Google, por um atendimento, muitas vezes, que ele julga, né, o diagnóstico que ele não foi correto. Então, assim, como que o médico pode fazer quando acontece um caso desse? Tem acontecido muito. Tem acontecido muito, e isso vai um pouco de encontro que as pessoas acham que é a regra, que é o paciente processar o médico, certo? A gente sempre fala muito, né? Quem tem assim uma página destinada ao direito médico no Instagram, que Instagram e internet não é terra sem lei. Então a gente está vendo ali o tempo todo as pessoas falando o que querem, né? Tem um contato, às vezes, não tão bacana com o médico. Isso aí já entra uma questão subjetiva, porque isso não quer dizer que o médico não atendeu com a técnica adequada, mas talvez a sua forma de achar o que é um bom atendimento, não é a forma que o médico talvez tenha te atendido. Ele, às vezes, foi mais objetivo, você queria uma abordagem mais afetuosa. Existe isso. E aí o que acontece? A pessoa, às vezes, não está num bom dia, vai no perfil desse médico, ou vai no Google, ou vai em alguma página em que tem ali os dados e o contato desse médico, e fala o que quer. E aí o que acontece? E isso acontece muito, gente, muito mesmo. Inclusive, eu fiz uma publicação sobre isso. Eu sinalizei 2 processos, coloquei o número do processo, em que esse processo já extinguiu, já foi julgado, em que o médico, o paciente teve que pagar o médico. Um que eu coloquei, acho que foi R$ 5.000 por dano moral, e o outro, salvo engano, acho que foi 15, justamente pela difamação em rede social. Acontecendo isso, né, de maneira prática, o que é que o médico tem que fazer? Tem que dar print em todas essas páginas em que aconteceu a difamação. Tem que copiar aquela paginazinha, o endereço da página, que fica em cima, e registrar em ata notarial. Além disso, registrar um boletim de ocorrência. Aí você já está apto a entrar em contato com o seu advogado e ele entrar com ação de danos morais contra esse paciente que fez esse tipo de comentário, né? É cada vez mais comum. E assim, a gente sabe que há canais de comunicação que você não gerencia. Então, o Google você não consegue apagar, um Reclame Aqui você não consegue apagar. Então, tem uma notoriedade, um tamanho para a imagem do médico que é complicado, né? Sim, sim. Nem sempre, né, o médico consegue estar administrando, né, como você falou. Então, aquele comentário fica por muito tempo, outros pacientes têm acesso, né? Colegas têm acesso. Então, realmente não é legal. Eu acho que essa temática é interessante, que agora, até no período do Covid, eu não vou dizer nem só no período do Covid, mas Lua citou aí o Google em relação a esses registros que ficam fixos, mas também tem um outro lado do Google, que é o Dr. Google. Então, depois que surgiu o Dr. Google, e que o paciente muitas vezes acha que ele consegue fazer o seu próprio diagnóstico,
eu acho que também uma situação é dele achar que ele sabe como deve ser a conduta médica e entrar no consultório esperando aquela conduta, que seja passado aqueles exames, que seja feita aquela medicação, e de repente até sair e fazer reclamações associadas à conduta médica, né? Então, é interessante essa colocação, que realmente a internet não é terra de ninguém, né? E tem que ter esse... E o médico também tem os seus direitos, né? Em relação à sua imagem, àquilo que é tratado. Então, é um assunto realmente muito legal. Para fechar, a gente só tem uma dúvida, que já está acabando o nosso tempinho, né? Por exemplo, o paciente, quando passa do limite, é possível encerrar essa relação médico-paciente ou não? Aquele Com paciente, certeza. aquele paciente que criou bastante problema, que chegou a ser desrespeitoso com a secretária, com o médico, mas ainda insiste em continuar lá. É possível encerrar essa relação? É possível. É possível e é saudável encerrar essa relação. Porque a relação médico-paciente é uma relação que tem que ter confiança, tem que ter respeito, senão não tem como desenvolver até mesmo o tratamento, né? Como é que você vai estar com a pessoa que está ali cheia de animosidades e você vai confiar naquela pessoa para poder traçar um tratamento, um diagnóstico e um tratamento para você? Não existe como ter uma relação ruim entre médico e paciente para dar continuidade no tratamento. A gente tem algumas exceções. Por exemplo, quando a gente fala de médico que atua em emergência, não pode ser levado em consideração isso. Tem que atender. Porque ali, às vezes, não tem um profissional. Se trata realmente de um caso urgente, tem que ser atendido, não tem como você negar, né, esse tipo de atendimento. Ou então, quando se trata de um paciente que você já acompanha, que tem uma doença crônica, por exemplo, tem que ter um justo motivo para você parar com esse atendimento. Mas você pode, sim, dar esse atendimento, deixando sempre um prontuário denso, muito bem escrito, com todas as informações necessárias para que outro médico, dê continuidade ao tratamento daquele paciente. Mas, né, enfatizo aqui que não tem porquê, não faz sentido existir uma relação entre médico e paciente se é uma relação ruim. Né? Não tem porquê isso acontecer. Então, da mesma forma que o paciente pode escolher o médico que ele quer e quer fazer uma consulta, o médico também pode falar, olha, não tenho mais como continuar o atendimento com esse paciente. Tem que ter só atenção para essas ressalvas que eu falei aqui, mas pode sim interromper. Pronto, muito bom. Temos mais perguntas? Acho que a gente recebeu algumas perguntinhas aqui. Acho que pode ativar os comentários aqui embaixo para a gente, né, ver se tem alguma pergunta e já finalizar. A gente recebeu algumas perguntas um pouco repetidas, que foram, mais uma vez, sobre o retorno. Não tem jeito, né, gente? Retorno é sempre, acho que é de todo mundo. A gente recebeu sobre o retorno e recebeu sobre essa questão do... Isso quando eu estava privada, né? E recebeu aqui a respeito dessa questão de encerrar a relação. Eu acho que é uma curiosidade que outras pessoas já tinham, porque deve dar um pouquinho de receio, assim, porque você não está falando de, eu não vou te vender esse produto, né? A gente está falando de saúde, aí eu acho que todo mundo fica... E não se fala muito sobre isso, né? Então, eu acho que é uma curiosidade que fica aí, que é bacana. Mas, Marina, esse medo... Se você analisar esse receio do médico em encerrar um acompanhamento com o paciente, é por conta dessa relação mesmo que está ruim. A gente teve um aumento imenso de demandas judiciais contra médicos de 2018 para cá. Certo. Isso faz com que os médicos fiquem o tempo todo com alerta. Poxa, eu posso fazer isso? Algo que era tão mais simples de ser feito antes, que o médico fazia aquilo com tanta tranquilidade. Hoje é muito mais temeroso. O médico ele sempre está ali
com um pouco de receio do que o paciente pode trazer para ele. Então, quando o paciente entra, né, no consultório, o que é que vem junto com esse paciente? Então, isso traz essa intranquilidade para o profissional, né? É muito compreensível, inclusive, isso. Mas fiquem tranquilos, pode encerrar essa relação, viu? Pronto, falando de encerramento, né? Chegou nosso horário. Nosso comprometimento era de fazer uma live esclarecedora e rápida. Acho que a gente conseguiu os pontos, os tópicos que a gente tinha aqui. Primeiramente, eu queria agradecer demais a Mona Lisa por ter participado, por ter aceitado, né, estar aqui com a gente nessa live. Queria agradecer a todos que estão online, que vieram assistir, que vieram entender um pouquinho mais disso, tá? Gente, eu vou só fechar com uma coisa que eu falo pouco aqui, mas eu vou falar mais um pouquinho. Gentileza é negociável e atendimento é tudo e ponto, tá? Então eu vou deixar vocês se despedirem agora também. Só queria falar, qualquer dúvida que surja, comentários, manda pra gente, que depois a gente conversa aí com Mona Lisa e tira todas as dúvidas que não deu tempo agora. E, Mona, muito obrigada pelo convite. Foi a nossa primeira live aqui. Foi uma honra ter você com a gente. E atendimento é tudo, ponto. Mona Lisa, finaliza, se apresenta, mas antes eu queria dizer, sigam ela, gente, porque isso aí serve para todo médico, serve para toda recepção, serve demais. Ela sempre posta um conteúdo que eu falo, cara, isso daria muito certo aqui em determinada clínica, em determinada coisa. Mas vamos lá, Mona, se despeça. Meninas, obrigada. Eu fiquei tão feliz com o convite. E eu converso tanto, eu falo tanto, que eu queria mais meia hora aqui. Mas tudo bem, é bom. É bom que fique um gostinho para a próxima. Então, vamos, inclusive, pedir o pessoal para mandar algumas sugestões de temas para a gente, né, estar aqui sempre falando. Porque quando a gente faz a live, assim, né, eu fiz uma live com semana passada com uma profissional maravilhosa. Quando a gente faz uma live com pessoas legais, assim, o tempo passa que a gente não sente. E vocês são maravilhosos. Além de serem profissionais maravilhosos. Então, muito obrigada pelo convite. Estou às ordens para outras lives, porque eu adorei. Ah, que bom. Vamos fazer mais. Mas deixa salva a live. Pessoal, siga lá Eu Atendo. Siga a Mona Lisa Pimentel também. E obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, gente. Boa noite, um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau.